assistir um curto palavra com o pastor Charles Cruz. Que bom estar com você em mais um Curta Palavra. Eu gostaria de compartilhar com você no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 28 e 29, que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Essa foi a manifestação de uma mulher. O texto fala sobre essa mulher, que era uma mulher samaritana. Mas eu gostaria de introduzir esta palavra com você hoje com um aforismo de um homem que foi conhecido como o guru da administração moderna. O nome dele é Peter Drucker. Peter Drucker dizia o seguinte: se você quer conhecer o futuro de uma empresa, então estude o passado dessa empresa. Porque se você entender o passado dessa empresa, você saberá qual será o futuro dela. Eu gostaria de pegar esse aforismo de Peter Drucker e parafraseá-lo da seguinte forma: se você quer conhecer o futuro de uma pessoa, conheça o passado dela. Bom, existem várias interpretações ou vários entendimentos acerca dessa mulher samaritana. Dentre elas, alguns acreditam que essa mulher não era uma mulher assim, vamos dizer, muito digna, e por vários motivos que muitos acreditam nisso. Primeiro, porque naquele tempo as mulheres não tinham costume, não era de costume as mulheres andarem sozinhas. E aquela mulher samaritana, ela estava sozinha. O texto fala que essa mulher estava indo buscar água no poço. E ela estava carregando então consigo um cântaro. E então quando ela estava ali andando sozinha, ela encontra com Jesus. E ao encontrar com Jesus, Jesus começa a dialogar com essa mulher. Bom, aí nós temos mais algumas questões muito interessantes concernente a este episódio. Bom, se nós formos estudar alguns historiadores, algumas pessoas que pesquisam a cultura judaica, e dentre elas nós vamos ter alguns como David Stern, Georg Kinner, que eles vão dizer o seguinte, que naquele tempo um judeu, ele era orientado a não conversar com mulheres estranhas na rua. E Jesus conversa com aquela mulher. Jesus era um judeu. Bom, além de Jesus conversar com aquela mulher, como judeu, que era orientado a não conversar com mulheres estranhas na rua, aquela mulher estava sozinha. Mas além daquela mulher estar sozinha e Jesus como judeu ter uma orientação, que era a cultura da época, em que um homem não devia conversar com uma mulher sozinha na rua, aquela mulher era uma samaritana. E os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não dialogavam com os samaritanos. E agora lá estava Jesus, além de conversar com uma mulher estranha na rua, aquela mulher ainda era uma samaritana, e além de ser uma mulher samaritana, era uma mulher e que estava sozinha. Mas não fica só por aí não. Além de Jesus conversar com aquela mulher, Jesus ainda vira para ela e lhe pede água. Na cultura judaica, quando um homem, bom, pelo menos naquela época, talvez hoje não seja assim, mas pelo menos naquela época, quando uma mulher encontrava com um homem pedia água para essa mulher, estava flertando com essa mulher, ou no popular, chavecando ou cantando aquela mulher. Opa, calma, peraí que eu vou te explicar. Não estou dizendo que Jesus estava flertando com essa mulher. Não estou dizendo que Jesus estava cantando essa mulher. Eu não estou dizendo que Jesus estava chavecando essa mulher. Não é isso. Mas Jesus, ele foi e ele é um excelente comunicador. Então Jesus começa a dialogar com aquela mulher e Jesus pede água para aquela mulher. E aí eu fico imaginando o que se passa na cabeça dessa mulher diante de todo esse contexto cultural que eu acabei de te explicar. Possivelmente, ela deve ter pensado, este homem deve estar querendo alguma coisa comigo. Aí Jesus vira para ela e diz assim, olha,
Bom, se ela estivesse pensando isso, né, imagino que ela, diante desse contexto cultural que eu estou te contando, aí Jesus vira para ela e diz assim: olha, se você me pedir água, eu te darei uma água, e que se você beber dessa água que eu te der, você jamais terá sede. Você não vai ter sede se você beber da água que eu te der. Aí essa mulher vira e fala assim: eu quero dessa água. Aí Jesus vira para ela e diz assim: então tá, me traz o seu marido. Bom, se estava passando na cabeça dela de que Jesus estava flertando com ela, eu imagino que naquele instante ela deve ter pensado assim: tá vendo? Eu imaginava isso mesmo. Ele até está jogando em direto, querendo saber se eu sou casada, se eu tenho marido. E o que ela disse para Jesus? Olha, não tenho marido. E Jesus vira para ela e diz assim: disseste bem, 5 maridos tivestes, e o que tens não é o seu marido. Naquele momento, essa mulher fica assustada, porque Jesus acaba de revelar, de falar da vida dela, do que ela tinha feito. Disseste bem, 5 maridos tivestes, e o que você tem, este não é o seu marido. Bom, diz o texto, pelo menos aqui no versículo 28 e 29, nos 2 versículos em que nós lemos, em que essa mulher, ela deixa o seu cântaro e ela sai correndo, e ela se reúne com outros homens. Quando ela encontra com esses outros homens, ela disse para eles, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Gente, quando eu fico imaginando a forma como essa mulher chegou até estes homens, eu imagino que ela deve ter chegado muito entusiasmada. Porque uma pessoa que encontra com Jesus, ela fica entusiasmada. Lembrando que a palavra entusiasmo significa Deus dentro, ou cheio de Deus. Então, ela tinha tido um encontro com Jesus. Jesus falou com ela sobre a vida dela. E ela então chega entusiasmada para falar de Jesus para aqueles homens. Hoje eu falo com você também com muito entusiasmo, sabe por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus, e eu quero que você também tenha um encontro com Jesus. Nós precisamos ter um encontro com Jesus todos os dias de nossas vidas, mesmo se nós estivermos alegres, entusiasmados, mas nós precisamos estar sempre tendo um encontro com Jesus, porque Ele mantém a nossa fé. Mas aquela mulher, o passado dela possivelmente era um passado que a condenaria, mas agora ela teve um encontro com Jesus, e eu imagino que ela chegou lá entusiasmada. Ela não deve ter chegado assim: gente, olha, encontrei um homem ali, me falou tudo. Não, eu imagino que ela chegou entusiasmada: olha, vem cá, gente, eu preciso contar para vocês, eu estive com um homem, ele falou tudo sobre a minha vida, porventura será este o homem, será que é este o Messias? E aí o texto vai falar, que essa mulher chega falando dessa forma, pelo menos me dá a entender, me dá a imaginar que ela chega bem entusiasmada, bem animada, falando de Jesus Cristo. Então, aquela mulher, ao ter encontro com Jesus, ela deixou o seu cântaro e foi lá, vamos dizer assim, anunciar, falar do que ela tinha visto e ouvido. Tem uma minha ex-professora, que eu a considero ainda como professora, a professora Karen Vonansek, e eu me lembro uma vez quando eu estava numa aula do mestrado com ela, e ela comenta alguma coisa sobre esse texto. Ela fez uma analogia que eu achei muito interessante, que eu gostaria de fazer agora também. O cântaro daquela mulher, simbolicamente agora, uma analogia, era o passado dela, que ela deixa e vai falar daquele que ela tinha encontrado. Possivelmente era a rotina daquela mulher, ir até aquele poço buscar água, mas agora ela deixa aquele cântaro porque ela encontrou alguém que pode lhe dar uma água e que ela jamais vai ter sede. Então, se você beber da água que Jesus tem para a sua vida, você não mais terá sede. Mas eu não estou falando da sede natural para
alimentar ou saciar a sua sede fisiológica, mas eu estou falando de uma água que ela vai preencher a sua vida, ela vai saciar a sua sede espiritual de tal forma que você não terá mais sede, que você vai poder realmente saciar todo o vazio que tem na sua vida, porque essa água Jesus tem para dar. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Seja qual for a pessoa, seja quem for, Jesus, ele quer saciar a sede, ele quer te encontrar, ele quer te abençoar. Uma certa ocasião, eu participei eu trabalhava numa editora e aí eu fazia ali as correções digitais dos textos, e eu me lembro de um livro, infelizmente eu não me lembro o autor, mas faz muitos anos, já tem em torno de 20 anos, mais ou menos, e eu não me lembro, mas eu me lembro, que me marcou muito, o escritor desse livro contando quando ele foi pregar no Havaí, e quando ele chega no Havaí, ele ia pregar uma série de conferências na sexta, sábado e domingo em uma igreja. No primeiro dia, na sexta-feira, logo após ele ter pregado naquela igreja, ele foi para o hotel, já chegou tarde, o restaurante do hotel estava fechado, e ele então vai à recepção,